Eu nem esperei o jogo acabar para vir para cá. Mas eu não vou xingar aqui o time do Vasco, não, gente. Ninguém chuta cachorro morto. Não tem esse ditado popular aí? Ninguém chuta cachorro morto. Mas vamos apontar aí os culpados. Vamos sim. A culpa é de quem do Vasco estar desse jeito? Primeiro, Alexandre Campelo. Por que Alexandre Campelo? Porque Alexandre Campelo, em 2019, quando o ano estava acabando, que o Vasco conseguiu se livrar do rebaixamento graças a esse treinador que está aí, Luxemburgo, o treinador falou o seguinte: eu vou permanecer se vocês fortalecerem o elenco, eu tenho um planejamento. Ele estava assumindo a pasta do futebol. Ele falou: eu tenho um planejamento e nós vamos fazer o Vasco grande em 2020. O que Luxemburgo fez? Ignorou, junto com os beneméritos, e Luxemburgo foi para o Palmeiras. Luxemburgo saiu e logo depois assinou com o Palmeiras. Naquela ocasião eu falava: o Vasco vai, com essa saída do Luxemburgo, o Vasco vai brigar para não cair. E eu já disse isso aqui anteriormente, torcedor aí, esses Teletubbies aí, apoiadores de safado como o Salgado, Júlio Brandt, Mussa, esses caras aí foram nas minhas redes sociais me xingar, dizer que não, que eles estavam certos. Tá aí, ó. O Vasco está a um passo do rebaixamento, mais de 70% de possibilidade de cair. Eu estava certo. Então, Alexandre Campelo, responsável direto por essa queda, se ela se efetivar. Segundo, torcida vascaína do Rio de Janeiro. Uma torcida que fica na trincheira, uma torcida covarde, uma torcida que não sabe se mobilizar, uma torcida sem inteligência, sem liderança para poder conduzir um movimento. Eles ficam, sabe o quê? Todos de boquinha aberta, esperando que apareça um salvador da pátria e tire o Vasco dessa situação. É um juiz que vai votar favorável ao Vasco, é um advogado que vai chegar e vai limpar a barra do Vasco, é uma decisão que vai sair no STF. É assim que funciona a torcida do Vasco. É uma torcida vergonhosa, essa torcida do Rio de Janeiro, frouxa. Eu já falei em outras oportunidades. O Vasco não é hoje um time do Rio de Janeiro. Tem muito mais torcedor fora do Rio de Janeiro do que dentro do Rio de Janeiro. No entanto, os torcedores do Rio de Janeiro, que estão próximos ao dia a dia do jogador, se acovardam e depois ficam aí, como aconteceu aqui no meu canal já, de alguns que ficaram esperando a decisão da justiça favorável ao Leviciano, como não veio, saíram do canal. E de outros que eu participo, maiores do que esse, que eu dou apoio, deixando os canais porque a justiça não conseguiu resolver o problema do Vasco. Então o torcedor vascaíno, principalmente o torcedor do Rio de Janeiro, é frouxo, é culpado pelo que está acontecendo. Terceiro, vamos agora particularizar. Eleição do dia 7 de novembro de 2020 deu Levenciano, respeitando o estatuto, respeitando os órgãos internos, dentro da lei. Se desesperaram, Jorge Salgado, Júlio Brandt, Mussa, se desesperaram, foram à justiça e na calada da noite conseguiram uma liminar para poder fazer uma eleição híbrida com uma empresa chamada Eleja Online, que não deu até o presente momento a lista dos votantes na eleição do dia 14. Fizeram uma eleição mequetrefe com só duas chapas, a do Júlio Brandt e a do Jorge Salgado. Não se sabe nem quem votou. Não se sabe quem votou. No entanto, o TJ do Rio de Janeiro deu ganho de causa para os caras. É verdade. E aí vocês vão falar assim: e houve tráfico de influência, houve exploração do prestígio? Com toda certeza, porque tem desembargador, tem juiz dentro do TJ do Rio de Janeiro declarando amor à chapa do Júlio Brandt, gente.
E, e aí, o que acontece? Com essa decisão, anularam a eleição do dia 7, que foi legítima, e Jorge Salgado assumiu. Na primeira live que o Jorge Salgado deu, sabe o que ele disse? Ele disse que no primeiro aporte que tivesse de vulto dentro do Vasco, ele iria pagar a si mesmo, ele iria pagar porque ele tinha emprestado dinheiro para o Vasco em 2013, uma dívida prescrita, meus amigos. Uma dívida prescrita, ele iria pagar ele mesmo. Então esse camarada quer fazer alguma coisa pelo Vasco. Outra coisa que ele disse, que ele ia cortar pela metade o custo da folha de pagamento do time de futebol. Ele vai cortar metade com esse time que nós temos aí. Então, o que nós vamos ter de time para a próxima temporada? Se esses jogadores aí já não dão conta de nada. O Levenciano, com um projeto chamado Somamos, maravilhoso o projeto, ele disse assim: eu ganhei a eleição, eu vou assumir a eleição agora, eu tenho 4 jogadores para compor o elenco do Vasco para a gente não cair. Sabe quais são os jogadores? Giovinco, Balotelli, Hulk e Alex Teixeira. Eu pergunto para vocês, com esses 4 jogadores de alto nível, o Vasco enfrentaria isso aí que enfrentou? Carlinhos chega na frente do gol, chuta para fora. E não é a primeira vez que ele faz isso, ele não acerta uma. Não tem qualidade técnica. Não tem, o time não tem qualidade técnica. O Cano, o centroavante, é um bom jogador, mas não faz sozinho, ele precisa que a bola chegue até ele. E até ele hoje falhou. Então, vamos culpar aí Júlio Branco, Jorge Salgado, Mussa, por essa bagunça jurídica que o Vasco se meteu. Jorge Salgado é um senhor de 75 anos, ele não pode contribuir com mais nada, ele não tem projeto, ele não tem dinheiro. Ele é odiado pelos torcedores, então não tem como funcionar. Então esse é o outro ponto. E agora, particularizando, para esse jogo de hoje aí. No primeiro gol lá, o único gol da partida do Internacional, o jogador estava impedido. Foi solicitado o VAR. E acreditem, vocês viram aí o que aconteceu. Disseram que as linhas do impedimento do VAR não estavam calibradas. Aí fica por isso mesmo, aí vale a decisão do árbitro em campo. Ora, minha gente, nós estamos num campeonato de pontos corridos em que tem rebaixamento e que tem uma perda. Que o Vasco hoje recebe uma fortuna na primeira divisão, vai passar a receber 6 milhões na segunda. Quase 10 vezes, mais de 10 vezes a menos. E fica por isso mesmo, o senhor Leonardo Gaciba vai chegar aí na imprensa, como já admitiu que houve uma falha do VAR, e fica por isso mesmo. Isso é uma partida que tem que ser anulada. Esta é uma partida que deve ser anulada. Porque sistematicamente eles vêm cometendo erros e nada acontece. Envolve muito dinheiro. E não pode ficar impune. Mas como o Vasco está sem prestígio, o Vasco está sem moral, sem representatividade, acaba ficando por isso mesmo. Isso não é choro de perdedor, não. Vejam bem, eu sei que o Vasco não tem um time qualificado. Todo mundo vê isso. Mas uma coisa é não ter um time qualificado, outra coisa é ser roubado. Outra coisa é ser roubado. Então isso não pode acontecer, isso está acontecendo com o Vasco hoje, mas pode acontecer aí com outros times, com o Atlético Mineiro, Internacional e tantos outros. Então, a quarta culpa aí desse resultado. E aí, nós vamos deixar de ser vascaíno se a gente cair para a segunda divisão, que está iminente? Nós vamos deixar de ser vascaínos? Claro que não. Claro que não. Eu nasci vascaíno, vou continuar vascaíno. Ele pode ir para a Série B, para a Série C, para a Série D. Ele pode ir para o quinto dos infernos, que eu vou estar lá junto com ele.
Mas uma coisa é certa, o torcedor vascaíno é muito culpado de tudo que está acontecendo, porque o torcedor vascaíno é frouxo, o torcedor vascaíno não tem inteligência, eu estou falando isso desde o primeiro vídeo que eu gravei no canal, que se não tiver mobilização do torcedor, se não existir mobilização forte e permanente em São Januário, exigindo a saída desses golpistas, esses caras têm que ir para a cadeia. Nós vamos passar vergonha como a gente está passando e muitos vão infartar como infartaram hoje. E alguns até perderam a vida, com toda certeza. Então, se não houver essa mobilização, vamos apanhar, vamos apanhar, vamos apanhar. O Vasco é o gigante do Rio de Janeiro, o Vasco tem uma história maravilhosa que nenhum outro clube do mundo tem. E aqui vamos deixar o bairrismo de lado, podem ver, a história do Vasco é linda. Pro Brasil é uma perda imensa um time como o do Vasco da Gama, uma associação como o Vasco da Gama, ir para uma segunda divisão. Agora, ir para uma segunda divisão, porque existem um monte de políticos mercenários que não amam o Vasco, que se dizem apaixonados pelo Vasco e ficam fazendo o que estão fazendo, roubando o clube, dizendo que estão com uma austeridade e vão lá e olham cada ano um rombo de 100 milhões, dizendo que estão economizando para poder sanear as despesas do clube. E todo dia tem um jogador, tem um dirigente, tem um funcionário entrando na justiça contra o Vasco porque eles não pagam. Então, sem hipocrisia, vamos ser mais inteligentes. Cadê aí os canais? E não adianta chamar aqui e fazer assim, nós vamos fazer uma manifestação amanhã. Não, isso não funciona desse jeito, não. Funciona com organização e com liderança. O Vasco tem mais de 15 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e no mundo. Tem que haver uma mobilização. Tem que haver uma mobilização inteligente e orientada por um líder ou por vários líderes. Vai ficar de boca aberta esperando a justiça? Ah, que só a justiça pode salvar o Vasco? Caramba! Quem salva o Vasco é seu torcedor. E quem afunda ele é o torcedor também. Então, para finalizar esse vídeo, eu venho dizer para vocês o seguinte, para você, torcedor vascaíno. Não se desespere, não. A vida continua. As contas vão cair amanhã para você pagar. Vamos lutar por um Vasco melhor, sim. Mas com responsabilidade, com a cabeça no lugar. Não vamos deixar interferir no nosso dia a dia, não. Tá bom? Eu prefiro que você esteja bem vivo e bem consciente para a gente poder lutar pelo Vasco. Tá bom? Então tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, amigos. Cabeça fria, valeu?